Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, aqui contigo, Helder de Araújo. Meu canal é um canal de comentários das notícias importantes do ponto de vista geopolítico, político, cultural, artístico. Enfim, a gente faz um apanhado e coloca a nossa visão, a visão de um brasileiro, né, do Sudeste, branco, da terceira idade, né, com formação na área artística. Tenho um canal de piano, que é o Música e Som, sou pianista, fui professor de faculdade de música, coordenador, toquei piano aí pelo Brasil todo. Você vai encontrar muitas gravações minhas aí no meu canal. Praticamente todo dia eu tenho, toda semana, tenho gravações ali, né? E também aulas de piano, teclado, acordeon, teoria musical, rítmica, técnica pianística. E como eu tive sempre essa atração pela geopolítica, pelo estudo da história, geografia, tive escola, eu tive uma escola particular de reforço durante uns 10 anos aqui no meu bairro, e acabei também me aprofundando um pouco na questão da história, geografia, português, conheço bem a gramática da língua portuguesa, né? Sou tipo tiete do Napoleão, né? Napoleão e outros autores aí também, Pechara, enfim, vamos enveredar para a minha vida, porque o que importa aqui são as notícias, né? Bom, uma coisa que me chamou a atenção ontem é que nós já temos aí, nosso assunto é a guerra Israel-Palestina, entre outros assuntos, mas isso aí é o mais importante, porque é a guerra dos fins dos tempos, é a guerra do fim do mundo, é a soma de todos os medos, né? Porque ali é um ponto focal das contradições do mundo contemporâneo. Sobretudo, é uma grande disputa entre o G7 e o BRICS, né, como eu já mostrei isso no vídeo de ontem. Vocês procurem aí depois, pessoal. Prestigie o canal, hein? Assiste aí meu canal. Vocês vão gostar. Ó, o Netanyahu, que eu chamo de Yahoo, o valoroso, Yahoo, o todo-poderoso, Yahoo, o supremo, né? 40 dias de guerra, pessoal, e não foi libertado um refém. Um. Quer dizer que então que se o objetivo militar era libertar os reféns do maldoso Hamas, esse objetivo militar não foi alcançado até esse momento. No entanto, a matança desenfreada de civis, crianças, mulheres, isso foi alcançado, né? Principalmente no norte da faixa de Gaza. E também a destruição de hospitais se tornou, vamos dizer assim, um recorde aí dos israelenses, né? Provavelmente eles vão entrar para o livro Guinness dos recordes, né? Porque dos 36 hospitais de Gaza, os israelenses já destruíram 22 hospitais. O bolsonarista fanático pensaria, puxa, sobraram bastante, né? Sobraram 14. Não, eu já fui bolsonarista, né? Mas eu não sou fanático, né? E com o tempo, você tendo um desenvolvimento intelectual, moral e emocional normal, que qualquer pessoa tem, qualquer pessoa pode ir para um lado da polarização, né? Qualquer pessoa pode se deixar enganar quando se trata de política, né? Mas depois, a pessoa tendo algum equilíbrio, ela e estudando também, você tem que estudar, né? Você acaba encontrando o seu centro, né? O seu ponto de equilíbrio, né? Mas então quando o cara fala, poxa, sobraram bastante hospitais, né? 14 sobraram. É o mesmo raciocínio do lá no cercadinho. Ei, Bolsonaro, quantas perdas já houve de Covid no Brasil? Você está pensando que eu sou coveiro? Você está pensando que eu sou coveiro? Eu não consigo imitar, não consigo imitar o Bolsonaro. Você está achando que eu sou coveiro? Né? Quer dizer, hoje a gente sabe que se perdeu aí 700 mil vidas, né, por Covid, e que não foi diretamente por Covid, como está colocado lá no atestado de óbito, né? Não, na verdade o Covid ele é uma doença assim maquiavélica, né? Ela se mistura com um outro problema que você já tem no teu organismo,
somatiza e amplia aquele problema. Então o indivíduo morre aí de pneumonia, insuficiência respiratória, que é o mais comum, insuficiência cardíaca, alguma doença congênita, crônica, ou mesmo uma crise aguda, né? Então o Covid vem, porque ele existe. Você não pode negar que não existe Covid, existe. Existiu sim. E daí a pessoa morre. Mas aí no atestado de óbito eles colocam Covid, sendo que o cara morreu de tuberculose, de pneumonia, e de cardiopatia e tudo mais, né? Mas não era obrigação de um presidente saber, né? Saber que Covid era perigoso, né? E não desconversar, né? E ainda usar aí de um humor negro, sarcástico, né? Contra o repórter. Então por que ele convidou o repórter ali no cercadinho? E foi a partir desse momento que eu comecei a deixar o bolsonarismo. Porque naquele momento eu achava que o bolsonarismo representava valores de direita, que eu identificava assim como um conservadorismo brasileiro, que não tem nada a ver com o conservadorismo brasileiro. A direita bolsonarista, ela é, em primeiro lugar, ela é lambe-bolas aí, ela é puxa-saco dos sionistas, Israel, ela é pró-americana. Você não pode falar em conservadorismo brasileiro puxando o saco dos Estados Unidos. Isso seria um absurdo. Você tem que puxar o saco do Brasil e não ter lado. O teu lado é o Brasil. Somos nós, os civis. Esse é que é o nosso lado. Veja, se o indivíduo é puxa-saco de Israel ou dos Estados Unidos, ele não pode se considerar um conservador. Ou mesmo um cara de direita. Ele é um tipo de direita neocon, americanizada, né, sionista, né, cooptada, né, neoliberal. Enfim, tudo aquilo que a gente já tem analisado aqui, né? Então eu deixei o bolsonarismo, revi minhas posições, uma porção de coisas, né? Estudei alguns livros, li ou reli, inclusive eu reli livros do Marco Antônio Villa, do Reinaldo Azevedo, né? Que eu tinha aprendido a desprezar na época do olovismo, né? Mas, por exemplo, o Reinaldo ele escreveu excelentes livros, né? Do tipo crônica jornalística, né? Por exemplo, País dos Petráleos 1 e 2. O Villa escreveu livros também sobre a era PT e tudo mais, né? Então, quem acha que o PT é a soma de todos os medos, não, a soma de todos os medos é outra coisa. O PT é um episódio da vida nacional, né? Então, quem acha que o PT é eterno, por exemplo, o bolsonarista acha que o PT é tudo de ruim, né? Mas não é assim, a vida não funciona desta forma, a política não funciona desta forma. Ganha quem tem que ganhar. A verdade é essa. Ganha na política o mais focado, o que tem mais história, o que tem mais tática, o que tem estratégia, o que tem mais objetivo. Fogo de palha não dura, pessoal. Por exemplo, esse Milei aí. Milei. Eu acho que é fogo de palha. Eu já falei, é uma coisa para melar a relação com o Brasil, né? É para melar os BRICS, porque a Argentina vai fazer parte dos BRICS+, dos BRICS Plus. E a grande guerra que a gente está vivendo não é a pequena guerra de Israel contra a Palestina, contra os palestinos. A grande guerra é o G7 contra os BRICS. É uma guerra de muito maior porte, uma guerra muito maior do que o que a gente está vendo ali. O que a gente está vendo ali, que nos horroriza, é um genocídio a céu aberto, né? Praticado contra aquele povo, né? E realmente é uma coisa terrível, né? O fato, pessoal, é que 40 dias de guerra e não se libertou um refém. Por quê? Porque o Netanyahu, o Yarro, não quer a libertação dos reféns. Vamos falar a verdade, vai. Ele precisa que os reféns continuem reféns. Vários analistas falaram sobre isso no dia de ontem. Por quê? Porque a prioridade desse indivíduo, Yarro, o audaz, Yarro, todo-poderoso, né? Yarro, o supremo, né? A prioridade dele e do gabinete dele e dos partidos de extrema direita que lhe dão sustentação, a prioridade é expulsar os palestinos da faixa de Gaza, sem comiseração, sem piedade alguma pelos civis. Por quê? Porque é isso que nós estamos vendo. Isso é um fato. Veja, o Hamas
com a intermediação do Catar, propôs, se não me engano ontem, a devolução de 50 reféns israelenses. Não foi aceito por Yarrow, o audaz, o qual se recusa a atender os benefícios pedidos pelo seu inimigo, Hamas. Que pedidos são esses? A ajuda humanitária, a liberação de grupos estrangeiros da faixa de Gaza, o retorno da energia elétrica, água, uma trégua. Uma trégua. Né? Veja, o sionista, o Yarrow, ele vai adiar o quanto ele puder a devolução dos reféns. O quanto ele puder. Pois o quê? Pois a sua força criminosa vem dos reféns. Se não há reféns, o Yarrow vai ter muita dificuldade para seguir matando civis assim à vontade, né? Tomando o território dos palestinos, que é o que ele realmente quer. Ele quer aquela terra, aquele território. É isso que ele quer. Né? Então, é uma tese que deve ser considerada, porque em 40 dias você não tem a devolução de um refém, e quando o teu inimigo propõe a devolução dos reféns você se recusa, está na cara que não é os reféns que te interessa. Né? Mas o teu país lá, os israelenses, estão te fazendo pressão. Né? Então, Yarrow, vamos ver quanto tempo você se aguenta aí, como primeiro-ministro, né? O mais radical da história de Israel. Né? Então é impossível prever as decisões do indivíduo que é um psicopata frio e sanguinário, como é o caso deste indivíduo. Né? Pessoal, uma outra notícia também que chamou a atenção ontem, ó, o governo brasileiro ele prefere comprar tecnologia militar dos Yankees, dos europeus, da França e do Reino Unido, principalmente dos Estados Unidos, ele prefere comprar tecnologia militar no estrangeiro. Quer dizer, isso é o fim da picada, né, pessoal? Isso aí é uma coisa inadmissível, né? Quer dizer, é a vocação de capacho de estrangeiro, né? E criar tecnologia aqui? Não, aí vai dar mais trabalho, né? Não, nós vamos comprar, porque nós somos oficiais, né? Nós somos de West Point, né? Nós somos treinados em Londres. A galardia aburguesada que dominou a mente do nosso oficialato adotou a subserviência como um modo de vida, a subserviência a Yankees, ingleses e franceses. Coloca-se em posição subalterna conscientemente contra os interesses nacionais. Os nossos oficiais de hoje, parece que eles não confiam nos brasileiros. Né? Parece, né? Tem as baionetas voltadas contra nós. Trabalham para os que querem tomar a Amazônia, para ele que eles trabalham. Colocar bases militares aqui. Agora, criar a nossa tecnologia de defesa, a nossa munição, metalurgia, siderurgia, não. São os primeiros a ficar quietinho ou tem algum interesse em alguma privatização. Quer dizer, vai entregando toda a nossa soberania. Onde estavam os militares brasileiros quando as ONGs estrangeiras cercaram o Amazonas de todos os lados? Onde eles estavam? Quanto eles ganharam nisso? Não vai, um país não vai para frente assim, um país. Um país não se desenvolve desta forma. Falar a verdade, hein? Falar a verdade. Voltando agora à questão israelense. O terrorismo árabe. Ah, pessoal, por falar nisso, ontem eu passei na Avenida Paulista e embaixo do MASP, o MASP está sendo ampliado agora. Além do edifício principal, tá? Do projeto da Lina Bobardi, né? Porque o MASP é um ícone, né? Da arquitetura contemporânea, né? É um patrimônio artístico mundial, o MASP, né? Ele está sendo ampliado, né? Enfim, eu já fui assim frequentador do MASP, né? Quando eu era mais jovem, né? Conheço bem as obras lá, frequentei o cinema do MASP. Enfim, eu era tipo um maspete, né? Embaixo do MASP está cheio de tendas, né? De sem terra, de sem teto. Ali está virando uma cracolândiazinha ali, né? Ao modo americano, né? É uma coisa triste, né?
Mas ali na Avenida Paulista, essa semana, você teve grandes manifestações pró-Palestina, o que já tem sido visto aí pelo mundo todo, né? Os povos estão a favor dos povos. Será que o pessoal consegue entender isso? Por que que nós estamos a favor dos povos? Porque nós somos povo, nós somos civis, nós temos que lutar pela causa civil, nós temos que resistir à ação desses caras, né, desse deep state sionista, e nós temos que resistir. Você não pode ser a favor, né, dos poderosos. Não, você tem que fortalecer a tua classe, que é a classe civil, né? Então é isso, eu tenho dito isso aí constantemente, né? E você já tinha lá manifestações pró-Hamas, pró-Hezbollah, não visto como terrorista, mas visto como resistência, que é muito diferente o foco. Até porque tem muitos países do mundo que não crê, que não assina embaixo que Hamas é um grupo terrorista. Não, ele agiu como terrorista, não tem nem dúvida que ele agiu como terrorista. Mas ele é visto mais como uma resistência. Se você pesquisar ali a maneira como Israel oprimiu o povo palestino desde o início do século XX, eu, por exemplo, se eu fosse um palestino, né, sofrendo aquela opressão, vendo meus pais sendo trucidados, a minha família dizimada, não ia ter muita opção, né, a não ser entrar para as forças de resistência, né. Vamos voltar ao assunto, ó, o terrorismo árabe, do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, comparado ao morticínio causado pelos bombardeios e demolições feitos pelos israelitas, é pífio. Pífio. Comparar o Hamas com o exército israelense é até desonesto. O IDF é muito mais letal, sem termo de comparação, pessoal. Ó, nesse momento, o genocídio lá alcança no mínimo 15 mil palestinos, 30% são crianças. No entanto, pode ser um número muito maior. A situação é muito mais grave se você considerar que as perdas israelenses, presta atenção agora, ó, devidas ao ataque do Hamas, dia 7 de outubro, as perdas israelenses foram em grande parte, cerca de 60%, segundo os jornalistas israelenses, causadas pelo próprio IDF. Os Estados Unidos defendem abertamente essa política israelense de terra arrasada, praticada por Israel na faixa de Gaza, revelando a intenção de levar o caos ao mundo árabe muçulmano. Como eu já falei, é um pano de fundo da guerra verdadeira, né, que é a do G7 contra o BRICS+. Pessoal, muitos canais aí estão reanalisando, analisando, continuam, nunca param de analisar a guerra da Ucrânia, né, que está no impasse, né? Fala-se de novo, está se falando numa contraofensiva ucraniana. Para os russos deve ser bom, né, que os jornais falem isso daí, né? Que aí ele vai moendo mais recursos do Ocidente, o Ocidente vai ficando militarmente mais fraco, né? E também, do ponto de vista econômico, vai gastando um dinheiro que ele já não tem, né? Mas o foco agora está em Israel, né? O foco está em Israel, as pessoas estão se posicionando a cada dia. Para terminar o vídeo, eu quero recomendar a vocês os textos importantes, que eu não perco assim o canal do Martyanov, do Andrei Martyanov, porque é um analista militar, não sei se ele é azeri, e ele mora nos Estados Unidos, né? E os vídeos dele são em inglês, mas você pode legendar em português ou em inglês. Um texto muito importante, muito bom, de muita qualidade, bem pesquisado, são os textos do canal Nova Resistência, né? Que são textos de filosofia, de geopolítica, de análise militar, o Velho General, do Cabalé, né? Excelente também, que eu assino esse daí. Por quê? Porque você tem notícias de primeira mão sobre a questão geopolítica contemporânea. Pessoal, então, muito obrigado por sua presença. Espero que você dissemine o nosso trabalho, nos dê sugestões de como melhorar a qualidade do canal, né? Por exemplo, já me sugeriram que eu foque um tema apenas de cada vez. Mas, por enquanto, eu vou estar abordando vários assuntos de uma maneira livre, de livre expressão, até que o canal tome um formato mais tranquilo
para os seus seguidores. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.